Doutora Kívia, como o Ministério Público atua para combater o abuso sexual de crianças e adolescentes em Vitória de Santo Antão? Primeiramente, bom dia. É um prazer estar conversando com vocês que fazem parte do site Povo Vitória, nessa temática tão delicada, porém de extrema relevância, que é o combate ao abuso e exploração sexual infantil e contra adolescentes. Bem, no concernente à pergunta, como o Ministério Público atua para trabalhar essas questões, primeiramente posso dizer que o Ministério Público atua em conjunto com os órgãos de proteção, que compõem a rede, notadamente o Conselho Tutelar, que é a porta primeira de entrada das denúncias desse tema. Vindo para cá as notícias, seja pelo Conselho Tutelar, seja por pessoas que vêm diretamente ao Ministério Público, através do Disque 100 ou outros canais, o Ministério Público vai instaurar um procedimento administrativo para apurar aqueles fatos, que às vezes são apenas indícios, mas que precisam ser investigados e, caso provados, que sejam tomadas as medidas cabíveis. E quais seriam essas medidas cabíveis no âmbito do Ministério Público? Seriam ajuizamento de ações com escopo de promover medidas protetivas em favor daquele adolescente, daquela criança vítima de abuso. Também afastamento do agressor, do abusador, do lar, quando se trata de um abusador constante da família, dentre outras questões, como também suspensão do poder familiar, perda do poder familiar. Tudo para salvaguardar os direitos daquela criança ou daquele adolescente que teve a dignidade sexual violada. Além disso, o Ministério Público atua também em campanhas institucionais para propagar informações à sociedade de como se deve agir em casos que o cidadão venha a ter conhecimento da prática de crimes de abuso ou de exploração sexual infantil. Fazendo isso, o Ministério Público está ajudando a promover justiça. Além disso, também eu acho importante frisar que é muito importante o papel do Ministério Público no aparelhamento dos órgãos da rede de proteção. A gente sabe, muitas vezes, em municípios menores, menos aquinhoados, o Conselho Tutelar funciona precariamente, por exemplo, não tendo os materiais, a estrutura adequada para que possam desempenhar os seus papéis a contento. Nesse contexto, é obrigação do Ministério Público instar o Poder Executivo Municipal, que é que tem a responsabilidade para isso, a fim de que aparelhe melhor esses órgãos. Atualmente, mesmo aqui na primeira Promotoria de Justiça, nós fizemos sim um procedimento administrativo visando a melhorar a estrutura do nosso Conselho Tutelar. E o chefe do Poder Executivo, o prefeito, tem atendido às nossas requisições, disponibilizando veículo, mais computadores, disponibilidade de equipes, enfim, de psicólogos e outros mais, para que os conselheiros tutelares possam melhor desempenhar esses papéis. Esta reportagem aborda o tema abuso sexual de crianças e adolescentes em Vitória de Santo Antão. Mas existem inúmeros outros crimes que violam o direito das crianças e adolescentes no município, como trabalho infantil, violência, abandono de capaz, entre outros. De acordo com o número de denúncias que chegam ao MP, como a doutora avalia o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente no município? Bem, nós sabemos, verificando algumas estatísticas anteriores, que há uma média anual de 20 a 25 casos de abuso e exploração sexual contra criança e adolescente no município. O Ministério Público entende que esses dados não refletem fielmente a realidade. Com certeza, esse número é bem maior. Infelizmente, por conta ainda do receio, do medo das pessoas em denunciarem, esses dados não chegam a ser reais e nós não podemos fazer mais do que já está sendo feito. Mas o que é que a gente pretende com essas campanhas, com essa Semana Nacional de conscientização do abuso e exploração sexual da criança e do adolescente? Pretendemos esclarecer melhor a população dos direitos dessas crianças e trazê-las como corresponsáveis que são pela garantia dos direitos dessa parcela da população. Porque não só a família é responsável, como também a sociedade e o Estado. E nesse sentido, tendo maior conhecimento do que é uma exploração sexual, do que é um abuso sexual e também de outros crimes que as crianças são vítimas,
é muito mais plausível que o número de denúncias aumentem. Então, é muito importante esse trabalho, inclusive que os senhores, né, estão fazendo enquanto veículo de comunicação de massa para propagar informações e assim fazer com que novas denúncias cheguem ao Ministério Público para que sejam apurados e resolvidos na medida do possível. Então, não só a questão dos crimes de abuso e exploração sexual devem ser noticiados ao Ministério Público ou a outros órgãos da rede de proteção, como Conselho Tutelar, Delegacia, CREAS, Polícia Militar, por exemplo, mas outros também, como maus tratos, que nós sabemos que há um índice bem elevado aqui no município, e outras violências, abandono material, intelectual. Então, tudo que envolver, né, violação de direitos em relação à criança ou adolescente deve ser comunicado, sim, ao Ministério Público, que tem a atribuição de protegê-las. O cidadão, ao se deparar com um fato desse, uma ocorrência de abuso sexual de criança e adolescente, ele pode recorrer ao Ministério Público por ele mesmo se ele não receber apoio? Com certeza. Em qualquer hipótese, seja nos casos de abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes, ou, como dito, em outros crimes também. A qualquer momento, no horário expediente, o cidadão tem o direito e o dever de comunicar às autoridades do Ministério Público acerca dessas violações. Inclusive, há canais também por meio da internet, no caso, o site do Ministério Público, temos a ouvidoria, o Disque 100 e o 190, que é da Polícia Militar. Doutora Kívia, fizemos algumas pesquisas e descobrimos que desde o ano de 2014, a Câmara de Vereadores de Vitória tem aprovado projetos de lei para o combate de crimes contra crianças e adolescentes. Nossa equipe identificou 5 leis em vigência. No entanto, não é visível a aplicação dessas leis por nenhum dos gestores que passaram pela Prefeitura de Vitória até os dias atuais. Como o Ministério Público pode atuar para cobrar que essas leis sejam aplicadas pelo Poder Executivo Municipal? E há alguma penalidade para o gestor em caso de descumprimento dessas leis municipais? Sim. Primeiramente, quero ressaltar que essas leis a que o senhor se refere são leis de cunho eminentemente preventivo e, portanto, de extrema relevância. Há exemplo de colocação de placas com o número do Conselho Tutelar em locais públicos e em escolas. Também uma campanha feita nos transportes escolares, também informando o que é abuso sexual, o que é exploração, dentre outros, que no frigir dos ovos são para esclarecer a população do que é esse crime e de como denunciá-los. Certo? Então são de extrema importância. Se o município não está cumprindo essas leis, o Ministério Público sim pode e deve tomar medidas cabíveis. A exemplo de que, nos casos em comento, o senhor informando aqui que não é visível a prática do cumprimento dessas leis no município, faremos recomendações no âmbito extrajudicial com o intuito de instar o chefe do poder público, secretário de Educação, por exemplo, a cumprir essas leis. Em caso de descumprimento, o que é que pode acontecer? Há penalidades, né? Penalidades essas que podem chegar até a prática de um ato de improbidade administrativa, que é algo grave, né? Por descumprimento aos princípios constitucionais, que é o da legalidade. Todo gestor deve se pautar pela lei, deve cumpri-la, e não cumprindo, o Ministério Público pode ajuizar essa ação civil de improbidade administrativa, cujas penas variam desde a perda da função pública até suspensão dos direitos políticos até 5 anos, multa, dentre outros. Doutora Kívia, essas leis municipais de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, se forem devidamente aplicadas, poderão contribuir para que a população tenha mais informação sobre esse tema e aumentar as denúncias contra os agressores? Com certeza, é um complemento à pergunta anterior, né? Considerando que são leis que promovem a prevenção, né? Tendo a sociedade e cidadãos vitorienses ciência de algum fato dessa magnitude, né? Uma criança, um adolescente vítima de abuso ou de exploração, com certeza, estando conscientizado, sabendo da sua responsabilidade legal de proteger essas crianças, mesmo não sendo da família, certamente favorecerá que novas denúncias cheguem ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar, enfim, aos órgãos que compõem a rede de proteção. Isso será, creio, muito benéfico.
Esse trabalho de prevenção é mais importante do que o de punição. O objetivo é que o fato não ocorra. Não ocorra. Porque o que acontece? Muitas vezes o abusador ele tem uma ligação muito próxima com as crianças e adolescentes, geralmente no seio familiar. Há pesquisas e dados que dizem que aproximadamente 70% a 80% de casos de violência sexual contra criança e adolescente se dá dentro do seio familiar. E isso a criança não tem ainda maturidade para entender aquilo. E o abusador vai, né, com a confiança que detém, muitas vezes promovendo ameaças e antes de chegar ao ato sexual mesmo, começa a fazer outras práticas, por exemplo, mostrar órgão genital, esse tipo de coisa. E isso já vai, né, no íntimo da criança, mesmo não sabendo dizer o que é, vai maculando. Né? E ela, muitas vezes, apresenta mudanças de comportamento que podem ser facilmente detectáveis por pessoas próximas que tenham atenção com essa criança ou esse adolescente. Detectando isso, né, a criança mudou de comportamento, está muito agitada, ou se era uma criança extrovertida e nota-se que está depressiva, muito calada, sem querer ter contato com outras pessoas, que se apresenta hematomas no corpo, ou não quer tocar em determinadas partes, por exemplo, são indícios muito fortes de que aquela criança possa estar sendo vítima de abuso sexual. E aí a importância do Conselho Tutelar, né? De profissionais preparados para entender essa situação e já de imediato começar. Mas o muito importante nesse caso é que pessoas próximas noticiem, porque os conselheiros tutelares não têm condições de estar, né, em todos os lugares. Eles atuam muito por provocação, quando chegam as notícias da possibilidade, inclusive, de estar havendo. Então, não é necessário que haja prova contundente de que aquela criança está sendo violada na sua dignidade sexual. Mesmo que haja indícios, é necessário que a população noticie ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, à polícia, enfim. Inclusive de forma anônima, se quiser se autoproteger. É possível, né? Isso. Os cidadãos que identificarem que há leis que não estão sendo cumpridas devidamente por agentes públicos ou privados podem realizar uma denúncia ao MP? Devem realizar, tanto pessoalmente, vindo aqui à sede das promotorias de Vitória, quanto virtualmente, através do site do Ministério Público, né, mediante a ouvidoria. Faz o relato, também, se não quiser, não se identifica, né, e esse relato vai ser distribuído para uma das promotorias com competência para apurar. E quais os canais que o MP tem hoje disponibiliza para as denúncias? Bem, o Ministério Público, como já dito, disponibiliza presencialmente, né, durante o horário do expediente, qualquer cidadão pode vir, estamos de portas abertas para atendê-los. Se não quiser vir pessoalmente, vai lá no site do Ministério Público, que é o www.mppe.mpp.br, vai na aba da ouvidoria e lá relata os fatos, com o mínimo de dados, pelo menos, onde é que o fato está acontecendo, quem seria o possível agressor. Mas se não tiver notícia de quem é o agressor, também pode noticiar, porque vamos investigar, certo? Isso aí no âmbito do Ministério Público. Mas, para além disso, a população também pode noticiar através do Disque 100, né, de forma anônima, também chega para nós, os promotores de justiça, através do e-mail da Secretaria de Direitos Humanos e também pelo 190 da Polícia Militar. Se alguém estiver presenciando um flagrante, né, na hora, está acontecendo um abuso, uma exploração sexual, imediatamente pode ligar para o 190 ou ir até o batalhão e comunicar para que o agressor seja, se for o caso, se for possível, ser preso em flagrante. Então, são todos esses meios, né, que estão à disposição da população para ajudar, né, a inibir essa prática e a punir efetivamente os abusadores. Doutora Kiva, agora eu peço que a senhora finalize com uma mensagem para a população sobre o tema abuso sexual a crianças e adolescentes. Eu gostaria de falar para a sociedade de Vitória, uma sociedade qualificada, uma cidade grande, estruturada, né, que entendam que não é só o poder público, o Estado e a família que tem responsabilidade com as crianças e adolescentes daqui, né?
a sociedade é muito importante. E a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, e o Estatuto da Criança e Adolescente assim prevê. Então, é uma responsabilidade dividida, né? Família, sociedade e Estado. Em relação à família, o que eu posso dizer para quem tem criança e adolescente? Que desde a tenridade dessas crianças passem a orientá-las da melhor maneira possível, numa linguagem que seja adequada ao entendimento delas, certo? Informando que as partes íntimas não devem ser tocadas, explicando de uma forma lúdica para que aquelas crianças, né, não permitam que estranhos ou até mesmo parentes se utilizem de algum abuso. E também informar que em casos dessa natureza, que as crianças falem para a mãe, para a tia, para a professora, que não se calem. Então, há de se ter um vínculo de confiança muito grande das famílias com essas crianças, para que elas tenham condições de identificar, mesmo sem entender bem, né, de que está havendo alguma violência, e não se calar, falar. Porque o que acontece? O ciclo do abuso sexual infantil, às vezes leva anos. Né? O abusador, quando é membro da família, começa geralmente aos 3, 4 anos, quando a criança não tem nenhuma noção, nenhum discernimento, né? E vai, e ameaçando. Muitas vezes, a gente vê muito aqui, que as ameaças geralmente se dirigem à mãe, caso conte a sua mãe, eu vou matá-la, e a criança fica naquele ciclo vicioso de abuso e não fala, com medo. E só quando amadurece, lá para os 11, 12 anos, é que começa a perceber que aquilo de fato é uma violência. E aí tem que externar para alguém. Precisa. As consequências de crimes assim são muito deletérios e levam para a vida inteira. Então é importante que as crianças, desde a tenridade, tenham informações das famílias a esse respeito. Com isso, se evita muito a prática, né, e problemas maiores. Quanto à sociedade, gostaria de dizer que também fiquem bastante atentas. Às vezes um vizinho, uma vizinha, escuta choros, gritos de uma criança. Às vezes não quer se meter, porque não é da família, mas, como eu disse, é responsabilidade de todos. Então, se aquela criança chora copiosamente, se aquela criança apresenta desnutrição às vezes, hematomas visíveis, comportamento agressivo, enfim, que alguém da vizinhança perceba, é obrigação levar o caso ao Conselho Tutelar ou ao Ministério Público, ou aos demais integrantes da rede de proteção. Não se calem, podendo, inclusive, como eu disse, pedir o anonimato para não se expor. E também não é necessário que haja prova, bastam indícios. As provas aqui nós vamos produzir, se for o caso. O que importa é não deixar essas crianças sem nenhum acompanhamento, sem nenhum resguardo de seus direitos. Qualquer diferença no comportamento deve ser investigado. Um dever de todos. De todos. E aos poderes públicos, né, fazem parte o legislativo, o executivo, o judiciário, o Ministério Público também, né, cada um cumprir o seu papel, né, diante do que a Constituição e as leis lhes impõem, de forma coordenada. Porque é muito importante isso, ninguém agir isoladamente, mas de forma integrada, coordenada, com muito compromisso, para que os casos que cheguem até nós sejam fielmente investigados, os criminosos, abusadores, sejam punidos e também, em outra vertente, que políticas públicas, né, sejam fomentadas para resguardar esse público infanto-juvenil. Então, seria essa a mensagem que eu gostaria de deixar à população e dizer que o Ministério Público está aberto, de portas abertas, a qualquer momento, para atender a qualquer cidadão, né, trazendo notícias, né, nesse sentido e até de outros crimes. Não se calem. Esses fatos, esses crimes de abuso, de exploração sexual infantil e contra a adolescência são de extrema gravidade. Talvez seja até o mais grave que existe, pois destrói a inocência da criança, do adolescente e tem efeitos sumamente deletérios para a saúde emocional dela por toda a vida. Então é muito importante que se denuncie. E agradeço mais uma vez a atenção, a deferência
Demais, fico muito feliz por poder falar um pouquinho da nossa realidade e levar para a nossa população essas informações tão caras, tão cruciais e importantes. Muito obrigada.